palavra culto originalmente designa uma prática de veneração religiosa e o sistema religioso baseado em torno dessa veneração. Ou também um grupo dedicado a uma pessoa, ideia ou filosofia. Na presente lição de hoje, que será extensa, veremos o advento da revolução do pensamento, a tentativa do homem, a criatura, de sobrepor a Deus. Aqueles que rejeitam o Senhor são como um cão feroz na coleira. Eles lutam e puxam contra a coleira, porque eles querem alguma coisa. Eles querem o seu pecado, eles sabem que está errado, eles sabem que não deve fazer isso, mas eles querem e eles não conseguem se controlar. E é apenas o domínio de Deus que os retém. Você pode muito bem chamar isso de graça comum, a graça de Deus que nos impede de perseguir todas as nossas concupiscências e paixões e nossos desejos. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje é a lição 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo vai nos dizer assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. A verdade prática vai nos dizer assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 18, do versículo 18 ao 25. Os objetivos da lição é identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E 3, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Irmãos, não esqueça de curtir, é muito importante a sua curtida. Comente se puder e compartilhe pelo menos com mais uma pessoa do grupo da igreja, o grupo do WhatsApp, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, o desprezo à verdade. Subtópico 1, a impiedade e a injustiça. Acompanhe comigo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Observem a ordem disso: impiedade e em seguida injustiça. A ordem nunca se inverte. É a atitude ímpia que produz as ações perversas, e é por isso que a ira de Deus está sendo revelada constantemente do céu contra o homem. O que é impiedade? O significado impiedade é a falta de reverência por Deus. A falta de reverência a Deus é agir como se ele não existisse, desconsiderando a Deus. Essa atitude é generalizada em nossa sociedade hoje. É o que chamamos de atitude secular. Não nega necessariamente que exista um Deus, mas nunca o leva em conta. Não espera que ele seja ativo. Essa é a atitude de impiedade de que o apóstolo fala aqui. Como resultado da impiedade, a injustiça ou maldade, atos egoístas e dolorosos dos homens uns para com os outros. Por que agimos de forma egoísta? Porque nós nos machucamos.
Porque nós nos desconsideramos, nós desconsideramos a Deus. Esse é o problema. Deus é perfeito no amor, por um lado, e ele é igualmente perfeito no julgamento, por outro. Tão totalmente quanto ele ama, assim ele também, a sua ira também é totalmente na mesma proporção. O escritor aos Hebreus, falando de Jesus, diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. E há esse equilíbrio perfeito na natureza de Deus. Então, se você está procurando uma definição da ira de Deus, do julgamento de Deus, da ira de Deus, aqui está. A ira de Deus é seu amor em ação contra o pecado. Deus deve agir com justiça e julgar o pecado. Caso contrário, Deus não seria Deus. Se pecado é qualquer coisa que perde a marca do padrão de perfeição de Deus, que é a definição bíblica do pecado. Se o pecado é qualquer coisa que é dita, pensada ou feita fora da perfeita vontade de Deus, e Deus não responde a isso com indignação, ira e julgamento, então Deus não é Deus. Subtópico 2. A insensatez humana. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 21. Então não há desculpa. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo a revelação de Deus de si mesmo e todas as pessoas. É o que o teólogo chama de revelação geral. Para ser clara que existem dois tipos diferentes de revelação pela qual Deus se deu a conhecer a humanidade. Essas duas categorias são revelação geral e revelação especial. A revelação geral, que é a autorrevelação de Deus de uma maneira geral, não salvadora. Chama-se geral porque esse conhecimento sobre Deus é dado a conhecer a toda a raça humana. Não há ninguém no planeta Terra, em qualquer continente, em qualquer ilha, que não tenha recebido a revelação geral sobre Deus. A revelação geral revela a existência de Deus e dá a conhecer os seus atributos, mas não revela o caminho para conhecer a Deus. Esse conhecimento de Deus é suficiente para condenar, mas não é suficiente para salvar. Essa autorrevelação divina está em aberto. O fato da existência de Deus não está oculta da raça humana. Não importa onde uma pessoa esteja no planeta Terra, irmãos, a realidade da pessoa de Deus é claramente óbvia para todos. Aí vai ter aquelas pessoas até em classe falando, mas mesmo aquelas que estão no meio da mata amazônica, sim, mesmo esses que estão, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses pensamentos relativos e liberais, que é isso que estamos estudando nesse trimestre. É dura essa palavra, mas prestem atenção no final do versículo 19, Paulo explica ainda, pois Deus torna isso evidente para eles. Esta é uma afirmação importante, porque nenhum homem jamais encontrou Deus por conta própria, tá? Deus tomou a iniciativa de se revelar ao homem. Deus torna evidente a verdade sobre si mesmo.
Se Deus deve ser conhecido, ele age primeiro e revela-se à raça humana. Mas como isso é possível, irmã Tânia? Como que Deus se revela? Salmos 19, do versículo 1 ao 4. Os céus declaram a glória de Deus. Os céus proclamam a obra de suas mãos. Dia após dia. Derramam, a noite após noite, eles mostram o seu conhecimento. Não há fala ou linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua voz vai por toda a terra, suas palavras até os confins do mundo. A existência e o poder de Deus são claramente conhecidos por todos os crentes e descrentes através do discurso da natureza. As constelações, o sol e a lua fazem uma declaração a respeito daquele que os criou. Eles se levantam como soldados todos os dias, aguardam suas ordens e as executam em perfeita obediência. Mesmo a pessoa que vive no meio da mata amazônica ou em um país remoto que nunca ouviu falar do Deus da Bíblia, conhece o Deus da Bíblia através dos fenômenos criados. Basta olhar ao redor para o universo. Óbvio, é claro, para ver a ordem, a beleza e a maravilha de uma criação exibindo claramente o poder e a glória de seu Criador. E todas essas coisas são sustentadas a cada momento pela palavra de seu poder. Podemos pensar na natureza como um livro aberto para a humanidade. A provisão, a grandeza, a bondade e a criatividade de Deus são reveladas através das coisas que ele criou. Assim como uma música, ou obra de arte pode revelar algo da natureza daquele que a pintou ou escreveu, a magnificência e a glória de Deus nos são reveladas por meio de sua ordem criada. A revelação geral é importante? Sim, claro que é importante. É eficaz na comunicação da existência de Deus e sua lei moral e será o padrão de julgamento pessoal para aqueles que não têm fé em Cristo. Embora a revelação geral seja uma base suficiente para o julgamento, ela em si não revela o Evangelho. Agora, a revelação especial é aquela que temos em sua palavra escrita. Essa revelação é muitas vezes referida a uma revelação salvadora, porque é absolutamente necessário que alguém exerça a fé em Jesus Cristo. A revelação especial é uma revelação mais completa, pela qual Deus revela à humanidade o caminho para conhecê-lo. Essa revelação salvadora é encontrada exclusivamente na palavra escrita, que por si só nos fala sobre a palavra viva do Senhor Jesus Cristo. O que sabemos da pessoa de Cristo e do plano de salvação encontra-se na palavra escrita, na palavra de Deus. Paulo nos dirá mais tarde em Romanos 10, 17, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ninguém pode ser salvo sem ouvir o evangelho que se encontra na revelação especial. É por isso que pregamos o evangelho ao mundo. É por isso que devemos enviar missionários, entendeu? É por isso que devemos ir até os confins da terra para testificar do Senhor Jesus Cristo para as pessoas que nunca ouviram falar dele. Ninguém pode ser salvo apenas por revelação geral, tá? Eles só podem chegar a um conhecimento salvador de Jesus Cristo pela revelação especial encontrada na Bíblia. Não importa onde uma pessoa esteja no mundo, Deus está falando com ela, tá? Da própria natureza de Deus está se revelando à humanidade.
tá bom? Mas apenas dessa clara revelação de Deus, os homens em geral a rejeitaram. O mundo não está recebendo de bom grado essa verdade a respeito da existência e do caráter de Deus. Em vez de desejar mais conhecimento sobre Deus, está ocorrendo exatamente o que? O contrário. Embora Deus tenha se dado a conhecer a todas as pessoas, elas escolheram se afastar dessa verdade e rejeitá-la. Essa recusa ressalta o que Paulo escreverá mais tarde também a respeito da depravação total do coração humano. Não há ninguém que compreenda, ninguém que procure a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 11. Por causa de sua inerente corrupção pecaminosa, eles se afastaram de Deus em vez de buscá-lo. Subtópico 3, o culto à criatura. Paulo diz no versículo 24: portanto, Deus os entregou na concupiscência de seus corações à impureza para que seus corpos fossem desonrados entre eles. Em outras palavras, Deus revela sua ira contra o pecado, entregando as pessoas para serem mais pecadoras. Novamente, no versículo 26, diz: por isso Deus os entregou a paixões degradantes. Portanto, estas são as maneiras pelas quais a ira de Deus está sendo revelada agora nessa era, contra a impiedade e a injustiça universal do homem. Ele entregou todos à morte, submeteu todos à futilidade, entregou muitos à degradação de suas próprias mentes e corações. O primeiro artifício que os homens empregam para suprir a verdade é ignorar a Deus. O segundo artifício que eles usam se dizer sábio. Essa autoadoração é chamada de orgulho e é detestável para um Deus santo. Em outras palavras, eles imitam a Deus. Eles afirmam saber e ser capaz de saber tudo e executar qualquer coisa. O resultado disso é colocado em uma palavra breve, contundente e pungente. Eles se tornam tolos. Olhamos para esse Criador todo amoroso, onisciente, onipresente e todo poderoso e dizemos: não, obrigado. Prefiro me entregar a algo ou a outra pessoa. A idolatria gera imoralidade. Deus é o Criador e a sua criação é a criatura. Temos uma tendência a adorar e servir a criatura mais do que o Criador. Tendemos a adorar mais o dom do que o doador. Tendemos a adorar o alimento e não a mão que nos alimenta. Podemos fazer ídolos com tanta facilidade, irmãos. Podemos fazer ídolos de pessoas, heróis, figuras religiosas. Podemos facilmente recorrer à idolatria, adorar bênçãos sobre o Deus que as concede, é adorar a criatura mais do que o Criador. Gideão fez um éfode de ouro e a Bíblia diz que foi uma armadilha para Israel. Eles começaram a adorar o éfode dourado em vez de Deus, que pode livrá-los dos midianitas. Podemos ser crentes por muito tempo e nos afastar. Substitua Deus e colha as consequências. E vemos essas consequências em todos os lugares. Vemos nos noticiários diários. Nós o vemos em nossas próprias casas. A sinopse 1 da lição: a perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê de seus desejos. Tópico 2. A revolução do pensamento humano. Subtópico 1. Renascentismo. O Renascimento foi um período durante o
qual a Europa floresceu durante a Idade Média. O Renascimento vem de origem francesa, dado o nome de Renascimento, não foi apenas um período histórico na Europa, mas também o surgimento de um novo espírito de revisão intelectual e criativa. Era a principal característica da sensação religiosa, política e teórica. Além disso, representa a renovação do espírito de Roma e da Grécia Antiga para a literatura, um novo significado na análise de escritores famosos da literatura clássica. O Renascimento não afetou apenas muitas nações da Europa Ocidental, mas também outras nações, cidades e regiões internacionalmente. Dramatistas revitalizaram e reinventaram as tradições clássicas da literatura. A nova forma de cristianismo desempenhou um papel importante durante o período renascentista. À medida que as pessoas descobrem uma nova maneira de pensar, elas começam a questionar muito dos ensinamentos presentes no cristianismo medieval na sua época. A nova forma de cristianismo, dirigida por Martinho Lutero, era bem conhecida pela Reforma Protestante. No entanto, como muitos católicos e protestantes queriam uma mudança na igreja, eles fizeram campanha por uma mudança do aprendizado medieval e da forma medieval do cristianismo. A interpretação da religião no Renascimento, o pensamento é particularmente relevante porque teve uma influência tão duradoura e afetando o discurso bíblico e teológico moderno até os dias atuais. Antropocentrismo é um termo que significa muito para alguns e é conhecido para outros, desconhecido para os outros. O dicionário define o antropocentrismo como considerar o ser humano como o centro da existência. A palavra antropocentrismo significa centrado no homem. Vem de duas palavras, do grego anthropos, que significa homem, e o latim centralis, que significa central. Portanto, na teologia, o antropocentrismo é a doutrina de que o homem é o centro de todas as coisas e que ele não precisa de Deus, mas é capaz de sua própria capacidade de entender e realizar qualquer coisa. Bom, aqui nós temos, vamos falar dessa maneira aqui, dessa mesma época, uma das pinturas mais famosas, pintado por Michelangelo por volta de 1511, que fica no teto da Capela Sistina do Vaticano, intitulada por A Criação de Adão. Nessa obra, o artista representa uma importante passagem do livro de Gênesis, o momento em que Deus cria o homem, que cria primeiro o homem, Adão, certo? E note que o braço de Adão está dobrado e o seu dedo está caído, sinal de sua fraqueza, a fraqueza do homem, por uma oposição à postura de Deus, certo? Na postura de Deus, ele está ali com o braço esticado, mas está estendido o dedo, né? Um gesto do seu poder criador, certo? Deus está lá. Mas a decisão de buscá-lo é do homem. Veja o espaçamento entre os dois, certo? Ele vai ali, ele está ali, Deus está estendido. Basta o homem querer chegar a Deus, procurar a Deus, adorar a Deus. Qualquer coisa que não seja o próprio Deus resultará em você adorar a criatura sobre o Criador. Podemos fazê-lo inocentemente, podemos fazê-lo facilmente. Satanás tem 1 milhão de maneiras de nos fazer cair a uma verdade, a um só Deus, a um só Espírito, uma só palavra. Subtópico 2, humanismo. Os humanistas dizem que a razão e a ciência são tudo o que podemos
precisamos para criar uma sociedade justa e boa. Na verdade, dizem que a religião ela só atrapalha. Isso porque a religião sempre leva à superstição e sempre nos traz e nos puxa para trás. É assim que eles pensam. O humanismo quase sempre anda de mãos dadas com o ateísmo. A percepção do homem de seu potencial consequentemente, sua autoconfiança o encorajam a questionar os valores tradicionais, a autenticidade do conhecimento versus revelação, as superstições e terrores trazidos e ele pelo período medieval. Todo o movimento humanista, que funcionava como a espinha dorsal vital da civilização renascentista, estava voltado para o estudo do homem. Desenvolveu-se assim uma filosofia antropocêntrica, cuja principal característica era a posição central e proeminente que o homem ocupava no mundo da criação. Se os seres humanos estão no topo da existência, ou são superiores a Deus, ou não há Deus. Nós, humanos, com nossas filosofias e valores, ocupamos o degrau superior da escada existencial. Mas nós cristãos dizemos que os seres humanos possuem honra, sim, dignidade e valor. Não por causa no nosso estágio de desenvolvimento, mas por causa de nossa identidade. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que tenha o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e todas as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Somos criados com uma imagem, uma origem sobrenatural. Somos especiais para Deus de uma maneira que nenhuma outra espécie é especial para Deus. Refletimos sobre sua personalidade. Refletimos a sua inteligência. A personalidade é algo conhecido por Deus no momento em que a vida começa, ou seja, na concepção. Não é algo concebido pelo coletivo, ou dado pelo governo, ou concedido pelas elites, ou justificado por nossa utilidade ao grupo. Tá? Subtópico 3. Iluminismo e pós-modernismo. O Renascimento pavimentou, abriu caminho, ou seja, abriu caminho, influenciou profundamente o iluminismo. Antes do iluminismo, crer em Deus no Ocidente era como crer no nascer do sol. A resposta para todas as grandes perguntas da vida era Deus. A Bíblia era a fonte do conhecimento para eles, especialmente o Antigo Testamento, pois ali se podia aprender, entre outras coisas, a história da humanidade e os propósitos divinos. Até mesmo questões políticas deveriam ser resolvidas pelo Antigo Testamento. O que foi o iluminismo? Bom, às vezes também chamado de Era da Razão. Iluminismo foi um novo movimento de ideias que começou no século XVII e até o início do século XIX. O filósofo francês René Descartes formulou uma filosofia muito racionalista. Seu objetivo principal era produzir um argumento logicamente certo para a existência de Deus. Para isso, ele empregou o que ficou conhecido como método da dúvida. Descartes acreditava que deveríamos duvidar de qualquer ideia que não fosse clara e distinta. A única ideia que ela podia ter de tal maneira era que ele mesmo existia. Daí a frase bem famosa: penso, logo existo.
A partir daí, Descartes desenvolveu sua filosofia de maneira lógica e racional. Essa nova forma de olhar o mundo, de executar primeiro a experiência e não a tradição da igreja, foi uma das principais características do iluminismo. As pessoas não dependiam mais da igreja, mas lhe contar sobre seu mundo. Agora eles podem aprender sobre isso de outras maneiras. Ele até abordou a natureza de uma perspectiva dedutiva e racionalista, começando com princípios gerais e fatos conhecidos da natureza. Embora a maneira de Descartes de ver o mundo tenha sido derrubada pela abordagem experimental, sua filosofia em geral teve um impacto profundo. Ele é considerado por alguns como o primeiro filósofo modernista, pois buscava a certeza no conhecimento dentro do indivíduo, não de uma uma autoridade externa. A razão tornou-se mais importante do que a revelação. Em linhas gerais, porém, o iluminismo enfatizou o questionamento das autoridades religiosas que haviam descrito a Bíblia, preferindo a razão e a capacidade da ciência de provar as coisas em detrimento das autoridades tradicionais, que é o pós-modernismo. O pós-modernismo é uma filosofia que diz que a verdade absoluta não existe. Os defensores do pós-modernismo negam crenças e conversões de longa data e sustentam que todos os pontos de vista são igualmente válidos. Na sociedade atual, o pós-modernismo levou ao relativismo, a ideia de que toda a verdade é relativa. Isso significa que o que é certo para um grupo não é necessariamente certo ou verdadeiro para todos. O exemplo mais óbvio é a moralidade sexual. O cristianismo ensina que o sexo fora do casamento está errado. É o hedonismo, né, que busca excessivamente o prazer como o propósito mais importante da vida. O pós-modernismo afirmaria que tal visão poderia pertencer aos cristãos, mas não àqueles que não seguem a Jesus Cristo. Portanto, moralidade sexual tornou-se muito mais permissivo em nossa sociedade nas últimas décadas, levando a extremos. O pós-modernismo argumenta que o que a sociedade diz ser ilegal, como o uso ou o roubo de drogas, não é necessariamente errado para o outro indivíduo. Os pós-modernistas não apenas negam a afirmação de Cristo de ser a verdade, mas também descartam sua afirmação de que ele é o único caminho para o céu. Hoje o cristianismo é ridicularizado como arrogante ou intolerante por aqueles que dizem que há muitos caminhos para o céu. Essa visão de que todas as religiões são igualmente válidas é chamada de pluralismo. Examinar a maneira como os cristãos de hoje abordam a Bíblia é uma boa referência do quanto os pressupostos de nossa cultura estão se infiltrando no discipulado cristão e na vida da igreja. Como cristãos, é vital que pensemos muito sobre o tipo e de efeitos que a cultura tem sobre nós hoje. Entre outras coisas, a cultura mudará a maneira como as pessoas ouvem uma pregação, tá? Ou como elas pregam também. Modificará que as pessoas esperam do culto e afetará a maneira como as pessoas entendem o relacionamento e a comunhão. A sinopse 2 da lição: o desdobramento histórico e cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Tópico 3: tipos de auto-idolatria. Subtópico 1:
Idolatria da autoimagem. Quando pensamos em ídolos, muitas vezes o que vem à mente é uma imagem de uma estátua esculpida em madeira para a qual sacrifícios são feitos. Mas não pensamos automaticamente no eu como sendo um ídolo. Um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Jesus em nossos corações como prioridade máxima e como fonte de tudo o que queremos e precisamos. Um dos ídolos mais prevalentes que as pessoas enfrentam hoje é o ídolo do eu. Não nos vemos automaticamente como ídolos, mas o conteúdo de nosso desejo e ações nos dirá como, obviamente, adoramos e nos sacrificamos por nós mesmos. Adoramos nossos próprios desejos e sacrificamos tudo, incluindo relacionamentos com os outros e com Deus, por nossos próprios interesses e autoimagem. Em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 2, nos fala dos desafios que podemos enfrentar hoje. Mas compreendei isto, que nos últimos dias virão tempos de dificuldade, pois as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas. A verdade é que todos nós lutamos com o amor de si mesmo. Somos todos pessoas egoístas, com ambições egoístas e desejos egoístas, e isso é uma aversão à idólatra aos olhos de Deus. Todos nós precisamos nos livrar da idolatria de nós mesmos, porque ela tende a colocar muita ênfase em nossa habilidade e necessidade sobre a vontade de Deus. Subtópico 2, idolatria no coração. João Calvino disse: a natureza do homem, por assim dizer, é uma fábrica perpétua de ídolos. A frase ídolos do coração vem de Ezequiel 14. No terceiro versículo, Deus diz que certos anciões de Israel criaram ídolos em seu coração. Embora eles estivessem mantendo as práticas exteriores de verdadeira adoração em seu coração, eles estavam adorando falsos deuses. No versículo seguinte, Deus adverte: todo homem da casa de Israel que deposita seus ídolos em seu coração, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão de seus ídolos. Deus, ele avalia a idolatria com base nas atitudes do coração, não apenas nas ações do indivíduo. Deus vê a idolatria do coração como um pecado tão grave quanto a idolatria externa. Uma pessoa pode manter todas as características externas da adoração fiel a Deus, enquanto abriga em seu coração um panteão de falsos deuses. Jesus disse: este povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. Assim como os outros pecados com os quais lutamos, a idolatria está enraizada da parte imaterial do homem, a que nos referimos como o coração. O coração contém seus pensamentos, crenças, desejos, mente, vontade e emoções. É por isso que o coração pode ser referido como o centro de controle do seu ser. O coração da humanidade é enganoso e perverso, de acordo com Jeremias 17, versículo 9. E a natureza pecaminosa que combatemos alimenta os desejos perversos do coração. Fomos criados para adorar a Deus, mas nossas concupiscências pecaminosas nos levaram a adorar e idolatrar as coisas deste mundo. Subtópico 3, idolatria sexual. A concupiscência da carne é um desejo de satisfazer os desejos pecaminosos da carne. É um desejo de coisas materiais,
imoralidade sexual, ou seja, a luxúria e os prazeres deste mundo. Quando nos rendemos às concupiscências da carne, estamos cumprindo os desejos de nossa natureza carnal. Isso inclui comer alimentos ruins, assistir pornografia, fumar cigarros, beber bebida alcoólica, dormir demais, etc. Mas vamos focar aqui na luxúria. A raiz da luxúria é o coração que cobiça. Não é apenas um problema físico, mas uma questão da alma. Quando olhamos para alguém com luxúria em nossos olhos, com nossos olhos, estamos cometendo adultério. Luxúria é o pecado usando nossos desejos contra nós para cumprir seus propósitos em nossas vidas. A característica fundamentais da luxúria, que a distingue dos desejos puros e naturais que o Senhor nos dá, é um desejo maligno. A luxúria é usada nas escrituras para descrever desejos malignos, assim como a fome e a sede são usadas para descrever um santo anseio e desejo de Deus. A parte triste é que quase universalmente, depois de conseguirmos o que cobiçamos, descobrimos que ele não nos satisfaz completa e duradouramente, né? Como pensamos. A Bíblia nos ensina que a luxúria é errada porque é pecado aos olhos de Deus e retrata a nossa natureza depravada, egoísta e pecaminosa, caída, que é contra sua própria natureza santa. A sinopse 3 da lição: a autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive transvestidas de religiosidade. Para concluir, servir somente a Ele significa que negamos nosso desejo de idolatrar coisas e pessoas. Deus disponibilizou as coisas para você desfrutar e colocou as pessoas em sua vida para amar, porque isso o glorifica. Você não deve adorar ou construir sua vida em torno deles. E essa pessoa e coisa certamente não devem substituir seu amor pelo Senhor. Como você já deve ter descoberto, quando seus objetivos e sonhos e desejos estão em conflito com os de Deus, você experimentará tristeza. Toda cultura caída tem ídolos, então os cristãos devem ser sensíveis que o mundo está nos chamando para adorar no lugar do único Deus verdadeiro. Nem sexo, nem poder, nem fama, nem qualquer outra coisa merece o lugar da supremacia de Deus em nossas vidas. Somente o transcendente, que é identificado como Senhor e Criador de todos, é merecedor de nossa adoração final. Irmãos, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.